Olá, gente. Conforme prometido, eu retornando para a gente falar sobre a terceira parte da lição, né? Mais cedo a gente esteve aqui juntinhos, gravei a primeira e a segunda parte da lição. Ficou um vídeo um pouquinho extenso e eu prometi gravar a terceira parte separadamente para poder estar ajudando na compreensão do texto, no plano de aula. E aqui nós vamos para a terceira e última parte da lição 12, tá? A lição 12 da CPAD, a lição que vai ser ministrada neste domingo, Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. A gente vai dar continuidade falando sobre a terceira parte da lição. Nós falamos sobre a primeira parte, tá? Sobre o banquete, a denúncia, falamos lá um pouco sobre o vinho no Antigo Testamento, né? O processo dele, como ele é feito, o porquê da proibição, quem proibiu, por que proibiu, falamos sobre os males dele e falamos na segunda parte sobre a fúria do rei contra a injustiça, o qual a justiça se refere ao projeto, né, o qual Amã tinha em mente, né, e já assinado já o decreto para a destruição do povo judeu. E neste momento que está vivendo, né, é o segundo banquete dado pela rainha Esther para a mãe Assuero, onde é falado por Esther, né, o propósito daquele banquete. E então o rei vai se enfurecer. E esta fúria do rei vai levar, né, à morte de Amã. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, que é a terceira parte da lição, falando sobre o grande livramento. Que livramento? De Amã? Não, porque Amã está colhendo agora o que ele plantou, assim como Mardoqueu e Esther também estão colhendo agora o que eles plantaram durante esse momento de perseguição, este momento de aflição, este momento de angústia. Por isso, vale a pena nós permanecermos fiéis e confiantes no Senhor, porque no tempo certo Ele entra em ação. E aí, a terceira parte, o item 1 diz: a história da forca chegou ao palácio. Qual forca? A gente viu que no primeiro banquete, enquanto, né, Amã sai do palácio para ir para sua casa, na porta do palácio ele encontra com Mardoqueu e este não curva diante dele, então isso deixa ele enfurecido. Ele chega na sua casa, só está lá tua esposa, na multidão de filhos, como a Bíblia diz. Ele chama os seus amigos, fala sobre o banquete, mas também fala do acontecimento na porta do palácio. E então sua esposa e seus amigos, né, traça esse plano de construir a forca de 20 metros de altura para mandar então Mardoqueu ser enforcado no dia seguinte bem cedo. No dia bem cedo, assim que ele acordasse, ele iria para o pátio do palácio procurar uma oportunidade para então falar com o rei para que Mardoqueu fosse enforcado. E ao chegar lá, né, ele vai ter uma grande surpresa, porque o rei não tinha dormido e leram para ele a história das crônicas, onde Mardoqueu tinha o livrado da morte, e agora Mardoqueu vai ser recompensado, e a maneira, a forma do qual ele vai ser recompensado, toda ela vai ser traçada pelo próprio Amã, porque o Amã está achando que é ele, mas só que não é. Né? Nós vimos que Amã, depois de cumprir com tudo aquilo que ele tinha traçado, aquele projeto todo que ele achou que era para ele ser engrandecido, mas era para Mardoqueu ser engrandecido, né, estar com roupas reais, a coroa real, no cavalo real, desfilar pelas ruas, né, tudo isso ele fez, mas para Mardoqueu, ele volta para sua casa agora humilhado, envergonhado e com ainda mais raiva, e a sua própria mulher já diz para ele, ó, vai dar ruim esse negócio, porque onde os judeus está, se esse homem é realmente judeu, eles vão ganhar nessa batalha. E então os servos do rei chegam, né, para poder já levar ele para o segundo banquete. Imagina a situação deste homem agora participar de um segundo banquete naquele estado que ele estava. E nesse segundo banquete é revelado então, né, o propósito da entrada, né, da Esther na sala sem ser chamada, e alcançou a misericórdia do rei. Ela vai revelar o motivo qual ela está dando aquele banquete agora, nesse segundo banquete. Isso vem à tona.
o projeto, o plano de Amã chega agora com detalhes ao ouvido do rei, qual é o verdadeiro propósito. Então o rei vai se enfurecer com tudo aquilo. E a expressão do rei, né, ao entrar, a Bíblia diz, quando ele sabe daquele projeto, né, o qual Amã tinha aquele decreto para poder destruir todo o povo judeu, e então ele fica sabendo também que Esté é judia, que ela pode ser morta. Isso enfurece tanto ele, ele sai por um momento da sala, né? E quando ele retorna, Amã está acima de Esther, mas era um apelo, né, para livramento. Porém, o rei já entende, né, de outras formas. E existia um decreto na Assíria no século XI que o protocolo estabelecia que as pessoas deveriam manter uma distância mínima de 7 passos de um membro do harém, assim como não podiam aproximar, né, da rainha. E esta atitude de Amã, né, faz com que a sentença dele, né, se torna, vamos dizer, ainda mais quente. A fúria do rei deixa o rei ainda mais enfurecido. E essa leitura, né, da expressão do rei naquele momento é feita pelos seus servos rapidamente, e entende-se então, né, que a sentença ali já tinha sido decretada, que seria então a morte. E esses servos rapidamente eles chegam, cobre o rosto de Amã com um saco, significando que sabia que a morte do Agagita era certa. E Salomão, gente, ele escreveu em Provérbio 20, versos 2 o seguinte: a fúria do rei é como o rugido do leão, quem provoca peca contra a própria vida. Foi o que Amã provocou, né, com todo este decreto, não revelando as suas reais intenções, seus reais motivos, as suas reais intenções, e porque tudo aquilo nós sabemos que foi simplesmente por ódio. Não existia um motivo, né, para Amã, um motivo real para Amã querer sentenciar aquele povo à morte, apenas o ódio. O povo não havia feito nenhum mal a ele, nem ao Império Persa, né, não prejudicou em nada, não era uma ameaça, mas o ódio é que fez ele tomar essa decisão. E esse saco que colocava-se no rosto, né, era um costume, eles colocavam-se um véu sobre o rosto de uma pessoa condenada à morte, porque os reis persas recusavam a olhar para o rosto de quem tinha recebido essa sentença. Então é por isso que eles cobriam o rosto com saco ou com véu. Este costume também houve entre os gregos e os romanos também. Com Amã já com o rosto coberto agora, Arbona, que é um dos servos do rei, vai colocar mais lenha na fogueira. Ele vai contar que Amã havia mandado preparar uma forca com mais de 20 metros de altura para poder enforcar nela Mardoqueu, aquele que falara, né, para o bem do rei, e que a forca estava próxima da casa do Agagita. Esta foi a expressão utilizada por Arbona em Esté 7 e o verso 9. Não precisou Arbona dizer mais nada. O rei reagiu entendendo exatamente o recado que Arbona queria passar. Então, você está dizendo assim, ó, pega essa forca agora que ele preparou para matar Mardoqueu, aquele homem o qual lhe ajudou, aquele homem o qual falava bem para o rei, aquele homem que foi mais cedo, né, honrado devido ter salvo a sua vida. É este homem que ele, para este homem que ele tinha mandado preparar a forca. Então agora pega a forca e usa para a sua própria morte, né? É exatamente esse o recado que ele está dando. Então nota-se, né, que a ação de Amã de ordenar essa preparação para a forca na manhã daquele mesmo dia já era conhecido já de todo o palácio. O plano dele não era oculto, todo mundo já estava sabendo do que acontecia, todo mundo sabia que Amã tinha esse propósito no seu coração e que Mardoqueu seria levado à forca conforme o projeto de Amã, conforme o que Amã queria que fosse feito. Só que o Senhor entrou em ação e as coisas foram agora revertidas. Lucas capítulo 2, gente, o verso 2
ele nos diz, né? Lucas nos diz assim, ó. Lucas 12 e o verso 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Ou seja, não adianta o homem tramar, não adianta o homem fazer as coisas oculto, né? Deixar ali escondidinho achando que ninguém está vendo, porque eu posso não ver, né? O seu líder pode não ver, o seu pastor pode não ver, o teu patrão pode não ver, mas Jesus está vendo. Existem muitas pessoas que agem de formas maliciosas para causar mal em outras pessoas. As pessoas não procuram averiguar a verdade, né? Assim como aconteceu aqui com Amã, quando pediu para que fosse, né, feito esse decreto para poder matar este povo. Quando ele chega para o rei Assuero e não fala o real motivo, né, que ele quer destruir o povo, e nem cita o povo. E o rei Assuero não investiga, não procura saber o que está acontecendo, quem é este povo, e por pouco este povo não acaba pagando um preço de forma inocente. Diferente do que ele fez quando soube dos 2 eunucos que estavam tentando, né, matá-lo. Ele procurou saber a verdade, se realmente existia um plano daqueles homens para poder matar, para acabar com a vida dele. E quando ele teve certeza, então ele mandou os 2 para a forca. Isso nos mostra a necessidade que nós temos de analisarmos as coisas que chegam até nós para sabermos se realmente é verdade, para que nós não venhamos punir ninguém em vão, sem fundamentos, porque muitas pessoas são destruídas, muitas pessoas, né, perderam algo sendo alvo de mentiras, de intrigas, de confusão. E só que enquanto nós estamos enganando o homem, enquanto nós estamos agindo na surdina, Deus está vendo tudo. E eu falei no primeiro vídeo, né, assista que lá está a primeira e a segunda parte da lição sobre isso, né? Não adianta nós agirmos dessa forma, porque a nossa sentença vem de Deus. O Senhor, ele é justo juiz, porque o juiz aqui na terra, a justiça humana, ela pode falhar, mas a do Senhor nada falha. Nada do que nós fazemos, né, vai passar impune, seja ele para o bem ou para o mal. É a lei da semeadura. O que nós plantamos, isso nós vamos colher. Então, que nós viemos estarmos atentos. Mateus capítulo 10 e o versículo 26 também nos alerta falando sobre isso. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, nós precisamos ter uma postura honesta, nós precisamos agir de forma honesta, porque a nossa salvação, ela vem do Senhor. A nossa salvação vem de Deus e não do homem. Quem nos salva é o Deus. Quem vai nos levar para o céu, quem vai decretar nossa sentença, céu e inferno, é o Senhor. Porque o homem, ele vê a aparência, vê a capa, mas o Senhor vê o meu interior. O Senhor conhece você por dentro, sabe se você é realmente um verdadeiro servo ou se você usa só uma capa. Se você é um enganador, se você é um usurpador, se você é um traiçoeiro, se você é um falso, se você é um mentiroso, se você é um hipócrita, o Senhor está vendo. Porque às vezes a gente faz de mansinho, de boa gente, boa pessoa, de coitadinho, mas lá dentro só tem maldade, só tem perversão, e o Senhor contempla tudo isso. Então nós precisamos sempre agir com um coração cheio de temor diante do juiz de toda a terra. E quem é o juiz de toda a terra? É o Senhor. A ele pertence, né, a ira, a ele pertence a vingança. Gênesis 18 e o verso 25 diz assim, ó: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. Isso é quando Abraão está intercedendo junto a Deus, né, por Sodoma e Gomorra. Você está falando, Senhor, você vai destruir, mas se tiver 20 justos, se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, se tiver, não será destruído, porque o Senhor não é um Deus injusto, o Senhor é um Deus justo. Tanto que por Abraão interceder, né, o Senhor não deixa o seu sobrinho ali padecer, morrer, sofrer juntamente com aquele povo. Então, o Senhor está vendo.
Um coração sincero, um coração que é reto, o coração que é justo, o coração que é temente ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor está vendo aquele coração maléfico, cheio de maldade, que está pronto para destruir, pronto para enganar. E o Senhor, no momento exato, ele cobra. E quando a conta desce, não tem mais jeito, né? Porque quando pagar é difícil. O item 2 diz assim: os ventos mudaram. Outro ponto a ser destacado diz respeito à prontidão dos servos do rei em Teamã como sentenciado à morte. Olha só isso. Ora, até aquele dia, com a exceção de Mardoqueu, né, que não se curvava perante Amã, todos os servos de Assuero inclinavam-se e prostravam-se diante de Amã, todos eles. Tanto que eles ficaram perturbando por vários tempos, né, o Mardoqueu: por que você não se inclina? Por que todo mundo curva-se diante de Amã e você não? E essa perturbação acabou, então, Mardoqueu falando que ele não inclinava, porque ele era judeu. Né? Então você vê que todos ali prestavam uma reverência, mas agora que Amã foi pego, agora que Amã, né, vai ser sentenciado, o negócio mudou. Olha só, mais do que isso, na hora de denunciar a Mardoqueu, a Agagita, mostraram-se contra o judeu, já que esperava ver a reação de Amã em desfavor. A radical mudança com os servos do rei, agora engajados na rápida execução do então primeiro-ministro, revela mais uma das muitas patologias do poder. Que patologia é esta? Vamos lá. A falsa estabilidade dos grandes. Amã grande, né? Aparenta-se ter uma estabilidade boa, mas não, porque era um homem que tinha ódio no coração, era um homem que possuía amargura no seu coração, era um homem desprezível, e que ele, estando acima mesmo de Mardoqueu, né, mesmo assim ele queria destruir de qualquer forma. Primeira coisa. Segunda coisa que nós vamos ver: não é incomum homens de alta posição perderam tudo de um dia para o outro e passarem a ser ignorados, até hostilizados, porque antes os bajulavam. Gente, hoje o que nós mais vemos são pessoas que elas não estão próximas a outra por amar, por cuidado, por zelo, por gostar de verdade, mas a maioria das pessoas se aproxima para bajular, puxar o saco, como dizem por aí, porque querem alcançar alguma coisa, porque querem alcançar benevolência, porque querem ter algo, ou então bajula porque aquela pessoa tem poder e quer se fingir de amigo, enquanto está no poder, enquanto tem dinheiro, enquanto tem algo para poder oferecer, porque no momento que deixa de ter algo para oferecer, o amor todo que tinha por aquela pessoa acabou. Aí você vê que é falsidade, você vê que não passava em uma bajulação, pessoas que bajulam outra para poder ter algo, né? E acabam nessa de bajular, acaba menosprezando outras pessoas, desprezando outras pessoas, prejudicando outras pessoas com esta bajulação. Era o que a gente vê que estava acontecendo aqui com Amã. Eles não era gostar, era bajulação. Essa é uma doença de caráter. O subordinado deve respeitar os seus líderes. Respeito é diferente de bajulação. Respeitar. Olha, o subordinado deve respeitar os seus líderes agindo com obediência, sem, contudo, tornarem-se subserviente. O líder precisa ter serenidade e equilíbrio para construir uma liderança saudável com pessoas leais, servas, porém não servis ou condescendentes, sem demasia. Desculpem, gente. Essas pessoas, quando elas são leais, gente, eu vou ter que levantar, não deixar. Está sumindo, e me aguarde só um pouco. Desculpa, esqueci de deixar água. A gente vai falando, a garganta vai ficando seca. Então vamos lá. O subordinado, ele tem que respeitar o seu superior, o seu liderado, agindo com obediência, com sinceridade, sem se tornar um bajulador. O bajulador, ele acaba sendo uma pessoa falsa. Porém, ao mesmo tempo, o líder, ele precisa de agir com serenidade. Um bom líder sabe quando se trata de bajulação. Um bom líder identifica pessoas que estão lhe aproximando naquele momento para aproveitar aquela oportunidade. Quantos que estão em um cargo inferior
Quantos que não possuem nada e não tem ninguém à sua volta? Quando você começa a ter alguma coisa, quando você adquire algum poder, você vê as pessoas se aproximando. Interesses. Não é porque gosta, não é porque tem um zelo, não é porque quer estar próximo, não. É uma situação forçada por causa daquilo que agora você passou a adquirir. Assim como em muitas famílias existem, né? Em muitos lugares você vai ver isso. Pessoas que estão próximas de você pelo que você tem, pelo que você pode oferecer e não pelo que você é. Pessoas que se aproximam em você querendo algo de você e não para querer realmente ter a sua amizade, ser o seu amigo. Nós estamos cercados de pessoas à nossa volta, não só fora, mas dentro da nossa própria família também. Aquelas pessoas que procuram você só no momento que precisa de alguma coisa, que necessita de alguma coisa, né? São pessoas interesseiras. E no momento que você não pode mais oferecer nada a elas, elas se afastam de você, não quer mais nem saber como você está. Às vezes você passa por um momento de sufoco, passa por um momento de dificuldade, e essas pessoas que se diziam amigas, aquelas pessoas que estavam ao teu volta, ao teu redor, elas desaparecem. São, né, pessoas que só estavam próximas de você enquanto você poderia oferecer-lhes alguma coisa. O líder, ele precisa ter equilíbrio para construir uma liderança saudável, para poder não acabar cercado por bajuladores, e tem pessoas que gostam de serem bajuladas, né? Existem muitas pessoas desse jeito. E também o que nós devemos prestar atenção, principalmente aqueles que são líderes, porque o fato de cercar-se de pessoas bajuladoras e gostar de ser bajulado, acabamos afastando pessoas que realmente possuem uma boa índole, pessoas que têm comprometimento com a obra, pessoas que realmente querem nos ajudar. Tem pessoas que vivem disso, de bajulação. Tem pessoas que dependem disso, né, para poder ter um dia feliz, para poder ter um dia alegre, para poder ter um dia bem. Tem pessoas que dependem de outras pessoas bajulando o tempo inteiro, enchendo-lhe o ego para poder se sentir bem. E são pessoas infelizes, gente. Isso não é pessoa feliz. Isso é pessoas que têm problemas graves e que precisam ser resolvidos. E o líder, né, ele tem que construir uma liderança saudável. Como? Com pessoas leais, com pessoas que são realmente servos, porém não servis ou com decentes em demasia. Há um exemplo bíblico de Davi, onde 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 17 ao 19, uma vez que ele desejou beber a água do poço de Belém. Olha só, vou ler essa passagem para você ver como que as coisas acontecem à nossa volta, e talvez você já tenha visto situação parecida com essa. Davi aqui neste momento, ele está com seus valentes, está na caverna de Adulão, enfrentou, né, os filisteus, venceu, e com esses homens, né, os famosos valentes de Davi, tem 3 ali com ele, que no momento que ele sente o desejo de beber a água, eles se prontificam. Olha só o que vai acontecer. É a partir do versículo 11. Estes foram do número dos heróis de Davi: Jazobeão, a Quemonita, o principal dos capitães, o que branindo a sua lança contra 300 de uma vez os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, o aiota, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço do campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daqueles pedaços e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E os 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então num lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tornaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. Olha só o desejo de Davi. Ele quis beber água na fonte, um local perigoso, um local que aqueles homens estavam correndo pleno risco de vida. Eles poderiam ter sido mortos
sido mortos por causa disso, mas eles não quiseram nem saber. Para agradar Davi, eles foram lá, pegaram a água e trouxeram essa água para Davi. Tem muitas pessoas assim também, colocando as suas vidas em risco por causa de líderes, colocando a sua vida em risco por causa de pessoas que estão em uma posição elevada. E esses valentes, esses 3 valentes de Davi, ao ouvir Davi expressar o desejo dele, decidiram arriscar as suas vidas. Quando Davi viu chegar, aqueles homens que colocaram suas vidas em risco, ele rejeitou, não quis mais beber aquela água. Ele derramou aquela água com uma oferta a Deus, porque ele entendeu que somente Deus é merecedor de tal devoção. Por isso ele derrama aquela água. O único que merece todo esse esforço, que merece nós colocarmos a nossa vida em risco, o único que merece que nós abrimos mão de tudo e qualquer coisa, é só por Jesus e por ninguém mais. É só por Jesus, é Deus que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos buscar, é aos pés dele que nós devemos nos derramar dia após dia e não nos pés de ninguém mais. É somente ao Senhor que nós devemos, somente para o Senhor que nós devemos nos encurvar. Somente diante dele nós devemos chorar, derramar as nossas lágrimas, fazer as nossas petições, somente diante do Senhor, E há certas atitudes que são justas, são válidas para poder agradar o líder, mas tem outras que são totalmente desnecessárias, como é o caso desses homens que colocaram a vida em risco para poder agradar o seu líder aqui, Davi. Contudo, são extravagantes e desnecessárias certas atitudes que são tomadas por pessoas para querer agradar o seu superior, devendo essas pessoas ser repelidas para não criar uma horda de subservientes, que são pessoas que vivem, para bajular, pessoas que vivem para tentar agradar outras pessoas, muitas vezes para conquistar algo que quer. Conquistar não, porque a conquista, eu digo que a gente age com honestidade e não não sendo desonesto, não ferindo ou machucando outras pessoas, não usando de meios impróprios, mas agindo com retidão. E aí, quando nós lemos, eu separei algumas referências para poder nós acompanharmos. Você pode também anotar, tá? Foram referências que eu acrescentei para que a gente possa examinar juntos. Jeremias, no capítulo 48, do verso 29 e 30. São 2 versículos. Diz assim, ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo da sua arrogância, do seu orgulho, da sua altivez e da sua altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Nós estamos falando de Amã, nós estamos falando de um homem arrogante, nós estamos falando de um homem orgulhoso, nós estamos falando de pessoas que estavam ao redor dele, que enquanto ele estava no poder, demonstrava fidelidade a ele, mas que no momento em que agora ele está sendo condenado, eles sabiam de toda a maldade de Amã, eles sabiam que Amã era um homem ruim, mas mesmo assim, vamos usar a expressão, era fechamento de Amã. E era um homem que era soberbo, mas o Senhor está vendo, o Senhor está contemplando. E a Bíblia diz que a queda do soberbo é certa, a queda dos arrogantes, a ruína dessas pessoas é certa. Provérbios 16 e o verso 18, o Senhor nos diz assim, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. As pessoas que agem de forma soberba, com orgulho, com arrogância e prepotência, a queda ela é certa. Por isso que nós devemos, se tu foi promovido a um cargo, você tem uma posição alta, valorize esse posicionamento que você adquiriu, mas também não haja com infidelidade com aqueles que são inferior a você em posição. Em posição, nós falando em relação à posição, à escalada, Seja honesto. Haja com sinceridade, haja com retidão. Filipenses 2 e 3 diz assim, completai, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda, ou por vanglória,
nada passais por contenda ou por vanglória. Esses homens que estavam aqui ao redor de Amã, quando ficava perturbando Mardoqueu para saber por que ele não se curvava, para que era aquilo uma forma de contenda, porque quando Mardoqueu confessa que ele é judeu, ele vai logo fazer Amã ficar sabendo. O que Amã também estava fazendo era para quê? Contenda, glória de si próprio, mas fazer por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E nós não vemos essa ação em Amã. Amã estava por cima e queria mostrar, fazer questão de mostrar este poder, que ele mandava, que ele desmandava, que ele podia fazer, porque o rei tinha entregado o anel em suas mãos, ou seja, deu poder para ele fazer o que ele bem quisesse com aquele povo. E ele não soube usar deste poder. Muitas pessoas não sabem aproveitar as oportunidades que elas têm na vida. Muitas pessoas não sabem usar essas oportunidades para o bem, para crescimento, não sabem aproveitar para beneficiar outras pessoas e acabam então em benefício de si próprio, querendo mais, mais e mais, e acaba se afundando, prejudicando outras pessoas que estão à sua volta. Romanos capítulo 12 e o verso 16 nos diz o seguinte, ó. Romanos 12 e o verso 16. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Não ambicionar. Qual é o problema de você querer coisas muito altas, querer coisas muito grandes? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Nós não temos humildade. Somos orgulhosos, somos prepotentes. E quanto mais nós temos, mais nós seremos cobrados. Quanto mais nós recebemos, mais nós seremos cobrados. Quanto mais, no grau mais alto nós estivermos, a punição é mais imediata do que aquele que está lá embaixo. Mas por quê? A gente vai ver um exemplo claro disso, sabe de quem? Moisés, quando feriu a rocha. O povo estava irritando ele, e por ele ferir a rocha, ele deixou de entrar na terra prometida. Aí você olha para o povo estava fazendo o quê? Murmurando, reclamando o tempo inteiro, se queixando o tempo inteiro, viu os milagres de Deus, viu tudo que o Senhor fez, mas mesmo assim eles continuaram a murmurar o tempo inteiro. Eles receberam o castigo naquele momento da murmuração? Não, passaram. Mas por quê? Eles eram pessoas que estavam sendo lideradas. Quando o líder toma uma posição inadequada, ele pode estar levando uma multidão para a perdição. Assim como, nossas vidas. Quando nós estamos em uma alta posição, nós temos que nos pôr adequadamente. E se nós não sabermos pôr de forma adequada, tanto a nossa queda, como das outras pessoas também que estão sendo lideradas, sendo conduzidas por nós, elas podem acabar também sendo prejudicadas por causa de nossas atitudes, porque nós agimos de formas imprudentes, de formas erradas e acabamos também atingindo outras pessoas, causando um dano ainda maior. Exemplo disso, vamos ver um líder que apenas fala, mas não vive o que fala. Os seus liderados vão fazer o quê? A mesma coisa também. Se o meu líder não faz, por que eu vou fazer? Se o meu líder não ora, por que eu vou orar? Se ele não estar presente em todos os cultos, por que eu vou estar? Se faz isso, por que eu vou fazer? Então, quem está em uma posição mais alta é sempre o espelho daquele que está lá embaixo. Por isso que devemos termos cuidados. Aí, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. Ser sábio, vai querer usar a sua própria sabedoria, o seu próprio conhecimento, achar que é autossuficiente, achar que sabe demais, que pode tudo, e acaba, então, gerando um ambiente de conflito, acaba criando um ambiente indesejável, criando inimizades, criando contendas e fazendo então, gerando separações, divisões e muito mal, seja para a obra, no sentido espiritual, seja no trabalho, seja na família.
qualquer área, em qualquer departamento na sociedade, quando se agem dessa forma, causará grandes danos. Provérbios, o capítulo 21 e o versículo 29, diz assim: o homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O ímpio, eu falei no vídeo, na primeira parte, o ímpio é todo aquele que professa uma falsa religiosidade. Tá? Não é só aquele que está lá fora no mundo, não. Este homem, o que que acontece? Ele endurece o seu rosto. Mas o que é reto, o que serve ao Senhor, ele considera o seu caminho. O homem que é servo, o homem que é temente ao Senhor, ele analisa os seus passos, analisa cada atitude, cada palavra antes de falar, para poder ver se essa palavra não vai machucar, não vai ferir. Ele procura, né, saber se pôr para que não venha ferir e machucar outras pessoas. Este homem, ele revisa os seus planos, os seus projetos, para ver se realmente está no centro da vontade do Senhor, se condiz com a palavra do Senhor, se ele não está perdendo foco. Mas o ímpio, esse que não tem o Senhor na vida, aquele que é apenas religioso, aquele que não é temente ao Senhor, aquele que não é guiado por essa palavra, ele está pouco se importando, ele faz o que o seu coração mandar. Ele faz, né, o que ele desejar. Ele não quer nem saber se o desejo dele é bom, se vai prejudicar alguém ou não. É a vontade dele, vai ser feita. O que importa é que ele esteja sendo beneficiado. Só que nisso, lá na frente, a queda pode ser grande e perder tudo, como Amã. Amã é o primeiro-ministro. Tem tudo, tem riquezas. Está lá no livro de Esther. Tem tudo que um homem materialmente precisava, mas não soube usufruir de nada disso. O seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, a sua arrogância, né, não saber se comportar, né, querer destruir pessoas inocentes, levaram a derrota deste homem, levaram para a morte, né? E ainda em Provérbios 22, o verso 8, diz assim: o que semear perversidade, cegará males. O que semear perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, se você semeia o mal, lógico, vai colher o mal. Se você semeia o bem, você colherá o bem. Por isso, então, seja honesto, seja justo, seja fiel ao Senhor, para que você possa colher bons frutos disso. Deixa a perversidade, deixa a maldade de lado, deixa essa ruindade, essa amargura. Tem muita gente com o coração amargurado e descontando essa amargura em outras pessoas. Tem muitas pessoas frustradas, com o coração cheio de ódio, e devido a essa frustração, desconta em outras pessoas, prejudicando outras pessoas, independente se essa pessoa é uma pessoa boa, se é uma pessoa má. Não cabe a nós julgar, não cabe nós querermos, né, sermos o juiz dessa pessoa para querer prejudicá-la, para querer fazer algo seja bem ou seja mal. Nós precisamos ter posição de verdadeiros crentes, de verdadeiros servos do Senhor Jesus. Em Provérbios, gente, capítulo 18 e o verso 12, ele diz assim: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Que nós possamos sermos humildes, que nós possamos aprender, né, que não dá para nós continuarmos agindo de forma arrogante, de forma desprezível. Nós precisamos nos colocarmos como verdadeiros servos, sendo sal, sendo luz nessa terra, fazendo diferença dia após dia, para que então nós possamos ser exemplo para outras pessoas, tá? Provavelmente ele havia construído relacionamentos com base no medo, né? Falando aqui de Amã, né? O relacionamento dessas pessoas, muitas pessoas, né? Que nós vamos ver que constrói relacionamentos assim, não por amor, não por honrar, mas por ter medo. Trabalho, por exemplo, aproxima-se de alguém com medo de perder o trabalho. Por medo de perder alguma coisa. Então são relacionamentos, como eu falei lá anteriormente, construídos à base de interesses. E esses relacionamentos, mais cedo ou mais tarde, acaba se dando mal. Essa pessoa vai acabar sendo frustrada, né? E aí diz assim: atitudes tirânicas subsistem enquanto a autoridade está na posição do comando, com base de sustentação que lhes permite equilibrar-se. Se essa base ruir, ninguém estende a mão para segurá-lo. Por quê? A pessoa estava agindo como? Com perversidade, com maldade.
Quem vai querer ajudar essa pessoa agora? Quem vai defender? Essa pessoa não tem nada para que possa ser usado em seu benefício. Essa pessoa não tem nada que alguém possa chegar e dizer a favor. Não, foi uma boa pessoa, me ajudou quando eu necessitei. Não, ele é uma boa pessoa, ele é um bom homem, ele tem um bom coração. Só foi um momento de fraqueza, só foi um momento ali de desequilíbrio. Mas não é assim, já fez isso, já fez aquilo. É uma pessoa que chega junto, é uma pessoa que abençoa, é uma pessoa que coopera. Mas não, a Amã não tinha nada disso para dizer. Nada disso para ser falo dele. E tem muitas pessoas assim. Se a casa cair agora pro teu lado, o que as pessoas podem falar de você? Se lhe acontece algo semelhante, alguém poderia lhe defender? Você tem alguém que pode olhar e falar assim, não, este homem é um homem bom, é um homem honesto, é uma mulher boa, uma mulher honesta. Nessa foi um momento de fraqueza, foi um momento de fragilidade, porque isso não faz parte do caráter dele, dela, não faz parte da índole dele ou dela. Não é assim, nunca foi assim. Mas não é o caso de Amã. E não é o caso também de muitas pessoas, né? E aí nós vamos ver que, bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a execução de Amã, informando Assuero da forca preparada para Mardoqueu. Ou seja, o homem já aprontava tanto, a primeira oportunidade que teve, a pessoa, quer dizer, já sabia que era má, mas não queria confrontar, porque tinha poder, né? Aí as pessoas ficam quietas. Mas a primeira oportunidade que tem, aí fazer, já que descobriu que é mal mesmo, manda ele pra forca. Ele queria fazer uma maldade pra outra pessoa agora. Aproveita a forca lá e já manda ele também junto. Pronto, a sentença já é decretada logo de imediato, porque é tantas coisas ruins, tantas coisas más que ele projetou, que ele traçou para outras pessoas, que agora vai cair na própria armadilha. Por isso tenha cuidado com aquilo que você faça, com a armadilha que você está preparando, com a cilada que você está preparando para outras pessoas, porque você é que pode ser o alvo dessa própria armadilha. Você que pode cair nela mesma. Né? Porque um dia eu falei, nós lemos lá em Mateus, lemos em Lucas, que nada fica oculto, que tudo o Senhor está vendo e no tempo certo o céu se move ao favor para poder fazer a justiça. Então, em ambientes de poder, às vezes impera certo sistema de conveniência. Pessoas, né, que acabam tolerando pessoas más, acaba tolerando certas condições no trabalho para poder não causar inimizade, para poder não provocar intrigas. Então essas pessoas acabam ficando caladas para poder não piorar a situação, mas também a primeira oportunidade que se tem abre logo o bico, assim como foram com os servos com esses homens servos do palácio, que você via ali no palácio e conhecia e sabia que a Amã não prestava. Então cuidado com o que você está construindo, cuidado com o que você anda fazendo, cuidado com essa casa, porque se for palha que você está utilizando, se for material que não presta para poder você crescer, essa escadinha que você está sendo feita na sua vida, né? Se for com madeira, quando colocar o fogo, ela vai queimar, vai destruir toda e a queda na certa. Mas construa com materiais firmes, de qualidade, construa com honestidade, construa com sinceridade, construa com humildade, construa sendo servo obediente, temente ao Senhor, amando ao seu próximo, não prejudicando ninguém, porque se for ao contrário, tudo vai desabar. Tudo vai detonar. E quem sofre não é só você, as pessoas que estão à sua volta, a sua família, né? Esses são os que mais acabam sofrendo, como aqui no caso de Amã, porque ele vai ser morto. Quem mais vai sofrer? A família que vai ficar, a esposa, filhos. Para ele ali acabou, cessou aqui, né? Mas a família que sofre. E ainda olha a esposa do Amã, olha lá os filhos do Amã, daquele Amã. E quantos Amãs tem por aí, né? Bem, vamos lá. Talvez Arbona até tivesse feito parte do grupo dos servos do rei que denunciaram Mardoqueu para Amã. Agora ele soube ser bem perspicaz para sugerir a força para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, como também foi sutil ao dizer para aquele que falara bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. O rei já estava furioso, né, com Amã. Então veio a oportunidade, o servo falou da forca, então agora não precisa mais nada, né? O rei já é isso aí que vai ser feito. Leva-o para a forca, acaba com a vida desse homem, acaba com a vida desse miserável e pronto. Olha só.
Por que nós não desejamos mal a ninguém? Ore pelo seu inimigo, ore por aqueles que lhe perseguem, ore por aqueles que têm opondo o seu ministério, ora por aqueles que têm lhe perseguido no trabalho, ora por aqueles que têm perseguido a sua família, a sua casa. Ore, entregue ao Senhor e o Senhor sabe como agir. Não haja na força do braço, não haja no calor da emoção, não procura discutir, fique calado se necessário. Se o Senhor lhe der palavra de sabedoria, amém, para usar naquele momento. Se não der, apenas se cale e ore ao Senhor, entregue tudo ao Senhor, mas não ore esperando do Senhor a vingança, não. Entrega o problema ao Senhor e o Senhor agirá da melhor forma, né? Como muitos fazem para orar, vou orar para o Senhor te matar, vou orar para o Senhor destruir. Não, o Senhor sabe o que é melhor ser feito. Mardoqueu não teve essa posição de orar para Deus matar Mardoqueu, Esther também não. Eles oraram para que Esther entrasse na presença do rei e o Senhor agisse em prol deles. Mas mesmo orando, sabia Esther que ela poderia, mesmo assim, com a permissão do Senhor, claro, ela perder a sua vida ou não. O rei tem misericórdia dela ou não. Mas ela sabia o que ela estava fazendo, ela primeiro entregou ao Senhor para depois tomar a posição necessária. Então que você também faça isso. Qualquer problema que você esteja passando, peça direção ao Senhor, entrega a sua causa ao Senhor, entrega o seu problema a Ele, entrega a sua dificuldade a Ele e deixa Ele te orientar. Ele vai lhe mostrar a melhor maneira para resolver tal situação. E a conclusão, ela diz assim: existe lei divinal inexorável, a lei da semeadura. Não se engane, está em Gálatas 6 e o verso 7. Não se engane, de Deus não se zomba. Por que de Deus não se zomba? Você lembra quando Paulo pediu carta para Damasco, para poder perseguir os cristãos, para poder trazê-lo, né, para poder destruir, porque era isso que Paulo fazia. E no caminho para Damasco, o Senhor vai ter um encontro com ele, o Senhor diz para ele, ó, Saulo, Saulo, porque me persegue. O Senhor não fazia porque persegue a minha igreja. Ele falou assim, porque me persegue. Ele não falou porque persegue os crentes. Ele falou porque me persegue. Por quê? Os que perseguem, os que servem ao Senhor, está perseguindo ao próprio Deus. Aqueles que se levantam contra o crente fiel, não estou falando de crente trapaceiro não, tá? Não estou falando de crente trapaceiro, porque tem muitos por aí. E também não adianta falar assim, viu, crente trapaceiro. Em todos os lugares tem gente que trapaça. Todo lugar tem gente que não presta. Tem gente usando máscara. E principalmente na igreja. Por quê? Tá cheio de gente desmantelada querendo ser consertados. Só que tem muitos que não fazem o esforço. Né? Tá achando que o Senhor simplesmente vai operar sem eu me esforçar, sem eu querer. Tem muita gente dentro da igreja que só quer bênção, só quer cura, só quer milagre. Não quer servir realmente. Tá? Então eu tô falando que o Senhor não se deixa zombar. De Deus não se zomba. Aquele que brinca com o verdadeiro servo. E outra, não adianta você ficar olhando e dizendo, esse aqui é, esse aqui não é. Porque você só vê por fora. Talvez aquele que você acha que não presta, é que lá dentro é sincero. Lá dentro é puro. Talvez este que você acha que não presta, porque tem sido sincero. Tem apontado as suas falhas. Tem tentado abrir os seus olhos, te alertar para você sair desse caminho que você está indo. Para poder você sair para este caminho que vai te levar para um poço, mas só que você não aceita, então você já tem como que não presta. Talvez tenha alguém que tem batido aí todos os dias na mesma tecla para você consertar e você não gosta, né? Muitos outros, só de olhar para a cara daquele que serve a Deus, já fala assim, não fui com a cara. Por quê? Você é luz, trevas. Quem te guia é Cristo. Quem guia ele? Satanás. E Elaine, como assim? Sim, gente, só existe dois senhores, a Bíblia é clara. Ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. Se eu não sirvo a Deus, eu sirvo o diabo. Não tenho terceiro, tá? Não tem meia alternativa. Ou é Deus ou é o diabo. Então a luz vai incomodar as trevas. Vai te odiar. E a Bíblia deixou claro que nós seríamos odiados. Até mesmo dentro da nossa própria casa. Até mesmo no meio da nossa própria família. E a Bíblia diz que aquele que não deixar o amor de pai, mãe, filho, esposa, seja lá quem for, por amor dele, não é digno dele. Por que o Senhor fala isso? Tem muitas pessoas que abandonam, deixam de servir a ele porque o pai não gostou. Porque a mãe não gostou da nova vida, porque o filho não gostou, porque deram as costas. E aí prefere que o Senhor dê as costas. Então eles abandonam Cristo, dão as costas para Cristo, para poder abraçar a família. Mas não, abrace Cristo. Se sua família rejeitar a Cristo, abrace você Cristo e deixe de acertar conta com Deus. Faça a tua parte, não esnobe, não também humilha-os, não fica rejeitando.
Fale, abrace se for necessário, mas não quer. Amém. Ore por eles, mas não despreze ninguém. Aí diz, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Está lá em Gálatas 6, e o verso 7. Deus não tem prazer, gente, na morte do ímpio também. Mas sim que ele se converta, que ele viva. Isso nós encontramos em Ezequiel 33 e 11. Desculpem, gente. E 2 Pedro 3 e 9. O Senhor não quer que nenhuma alma se perca, isso é fato. O Senhor quer que todas as almas sejam alcançadas. Que todas as almas venham ter um encontro com o Senhor Jesus. Porque Ele não despreza ninguém. Somos nós que desprezamos Ele. Somos nós que fechamos a porta do nosso coração para Ele entrar. Porque a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se Ele encontrar passagem, Ele entra, faz morada. E cearemos com Ele, Ele conosco. Então o Senhor, Ele quer alcançar todos, sem distinção de cor, raça, seja pobre, rico, para o Senhor não importa. O Senhor quer alcançar todos. 2 Pedro 3, o verso 9, diz assim, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todas venham se arrepender. Então o Senhor não quer o nosso mal. Somos nós que escolhemos a maldade e acabamos colhendo o fruto da nossa maldade. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas más, arrogantes, presunçosas, mas somos nós mesmos que fazemos isso. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. E se a gente não deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, se nós não deixarmos o Espírito Santo nos guiar, se nós não deixarmos sermos guiados por esta palavra aqui, não adianta. A maldade vai entrar em nosso coração, a perversidade vai entrar no nosso coração e vai ficar lá, enraizada. Mas o Senhor, Ele quer que nós deixemos Ele trabalhar, deixa Ele entrar, tirar toda a impureza, peça a Ele ajuda, ore, busca conselhos, procura, né, o seu líder, o seu pastor, procure pessoas que lhe ajudem em oração para poder libertar, né? Talvez tenha uma ferida, essa ferida faz você ser uma pessoa má, faz você ser uma pessoa orgulhosa, faz você prejudicar outras pessoas. Converse com alguém que possa lhe aconselhar, né? Procure ler a palavra, porque a palavra, gente, ela liberta, a palavra ela transforma. Talvez você tenha vergonha de falar o que causou essa ferida em você, essa amargura em você, mas você pode ler aqui, ó, essa palavra, que você vai se encontrar com esse Deus verdadeiro, você vai ter um encontro com esse Deus que traz o refrigério para a sua alma, que vai sarar essas suas feridas, que vai sarar essa tua dor, e você vai melhorar, você vai ver as coisas mudarem na sua vida, né? Tem pessoas que não se amam mais, né? É impossível você amar uma outra pessoa se você não tem amor próprio, porque para você amar alguém, você precisa se amar primeiro, para você cuidar de alguém, você precisa estar bem, para você cuidar de um doente, você precisa estar bem, não tem como você cuidar de outras pessoas estando numa situação ruim. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar, né? Aí ele diz assim, ó, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim naquele, que ele se converta, que ele viva, né? Contudo, ele põe ao culpado na sua justiça, pois não o tem por inocente. Ou seja, o culpado o Senhor não tem por inocente. Aquele que errou vai pagar pelos seus erros. Se não houve um arrependimento, vai pagar. E muitas vezes, mesmo arrependendo, os nossos pecados têm consequência. Lembra de Davi, quando ele adultera com Batseba, né? Quando ele provoca a morte do marido de Batseba, mesmo ele pedindo perdão, a espada não saiu da casa dele. O próprio filho, né, dele abusou da sua filha, irmãos, né, abusou-se da filha, da irmã, da própria irmã,
Depois nós vamos ver o irmão tirar a vida, né, deste menino, porque o pai não o corrigiu. Mais na frente nós vamos ver o Absalão sendo perseguido porque queria tomar o trono do seu pai. Então tu vê que mesmo depois havendo arrependimento, que Davi escondeu por um certo tempo, só que depois o Senhor usou o profeta Natan para saber que o pecado dele não estava oculto, ele se arrepende, e mesmo ele se arrependendo, houve consequências. Houve consequências. Então tome cuidado com as suas atitudes, né? Busca ao Senhor para lhe dar força, para que você não venha cometer, né, tais atrocidades, para que você não venha, né, destruir, causar males à vida de outras pessoas, mas que o Senhor possa ter misericórdia de sua vida e agir, né, nesse processo de libertação, para que possamos tornarmos pessoas melhores. E aí ele diz, ele pune ao culpado na sua justiça, pois não tem por inocente. É o espírito rebelde é um espírito rebelde do homem que leva à perdição. A nossa rebeldia é que nos leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou implacável e cruelmente a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia, mas foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade, que o Senhor lhe proteja, que o Senhor não deixa, né, que perversidades entrem no seu coração, que você torne uma pessoa maligna, uma pessoa perversa, mas que você possa buscar ao Senhor para que Ele possa transformar essa tua vida. Ezequiel 18, 20, 21 diz assim, ó. A alma que pecar essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então não se esqueça, a lei da semeadura. Se você for justo, você vai colher justiça. Agora, se você for injusto, você vai colher a injustiça. Então procura ter uma vida íntegra, procura ser fiel, procure não abusar do poder que você tem, das oportunidades que você tem agora. Procure ajudar as pessoas quando possível, porque eu sei que muitos não têm condições de estar ajudando, outros têm, mas não fazem. Então, se você tem dificuldade para se libertar, procure, né, ajuda, ore, busque ao Senhor, para que você possa, então, mudar de vida. Mas seja obediente, seja temente, para que você não possa, né, adquirir ou acabar como Amã, morto por causa de suas más atitudes, com sua vida destruída, sua família destruída por causa de suas más atitudes. Que o Senhor possa nos abençoar, né? Esta é a terceira parte da lição, né? Eu espero que seja, né, bom para vocês, que sirva para edificação. E não esqueçam, né, eu falei no primeiro vídeo, vou falar nesse, a lição ela tem 3 partes, tá? Essas aulas que são gravadas é o intuito de ajudar você, de levar até você a palavra do Senhor, ajudar pessoas que dão aulas, né, na escola dominical também a preparar o seu plano de aula. Então, se for, né, do desejo, se vocês acharem melhor, eu gravo os vídeos separados, primeira parte, segunda parte, terceira parte, né, para que vocês possam aproveitar ao máximo, montar, né, tirar aquilo que vocês desejam para poder complementar a aula, ou até mesmo para facilitar a compreensão, né, a gente estender um pouquinho mais este tema, tá? Compartilhe com outras pessoas também e deixe a sua opinião nos comentários, é importante, porque isso aqui é feito para você, né? Então comente, deixe a sua opinião, será sempre bem-vinda, porque é você que faz isso aqui acontecer, tá? Curtam, fique à vontade, tem outros vídeos na página, tem uma página dedicada de estudo que eu estou formando, tem coisas que você vai encontrar lá, que você não vai encontrar, tá? A página Escola Bíblica DEP, Devocional, Estudos e Pregações, tá? É uma página minha também, e nós até começamos um estudo sobre a Bíblia, e nós vou continuar esse estudo, e nem tudo será postado aqui, tem coisas que só estão postadas lá, assim como também no YouTube, tá? Que é @Elaner, com 2 N's, Tavares 9063, eu vou deixar os links aí logo nos comentários, para que você
caso você queira acompanhar, vai lá, assista, tá? Assine lá, se inscreve lá no canal também. Curtam, gente. É importante quando vocês curtem, a reação de vocês me fazem entender se vocês estão gostando do vídeo ou não, se está servindo para você ou não, se está beneficiando ou não, tá? E serve para que outras pessoas também cheguem até aqui e essa mensagem seja levada para outras pessoas, tá bem? Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês. E outra coisa, não deixe de participar da EBD da sua igreja, tá? Só você estar assistindo a aula não é suficiente. O crente ele precisa estar congregando, estar em comunhão com outros irmãos, como o escritor aos Hebreus nos ensina. Não deixem de congregar, né? Assim que a palavra fala, né? Porque é necessária essa comunhão, estar próximo do outro, conversando, abraçando. Às vezes um abraço, né, ajuda, muda a vida de outras pessoas. Então participe. Se você não congrega, procure uma igreja próxima a você, vê os horários direitinho do culto, participe, tá? Às vezes tem pessoa com depressão, com ansiedade, com problemas, precisa de ajuda e o Senhor ele pode lhe ajudar, tá? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, abençoe sua casa, seu lar, que o Senhor possa lhe ajudar na sua caminhada, nos seus projetos, não esquecendo de entregar cada um deles na mão do Senhor e deixar que o Senhor direcione a sua vida. Nunca faça nada sem consultar ao Senhor antes, mas entregue primeiramente a Ele, confia no Senhor, espere no Senhor, tá? Tem pessoas que às vezes colocam que tem alguém enfermo, que a gente confia. As pessoas que, né, pedem oração, às vezes eu não faço a oração aqui no vídeo, mas eu tenho anotado, eu levo para minha congregação, ali a gente ora, a gente coloca um caderno de oração, estamos intercedendo pela vida de vocês, né? Não somente por esses que pedem, mas por todos vocês que têm seguido, que têm acompanhado, para que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês, tá bem? Vocês continuem nos ajudando nesse projeto, que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los dia após dia. Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz.